Olá pessoal, tudo bem? Vamos pintar um beija-flor e uma orquídea, ok, gente? Vamos então trabalhar este desenho que elaborei para a aula de hoje. Vamos trabalhar aqui o fundo com o lilás, tá, gente? Ó. Vamos aplicar o lilás e esfumaçar bem, tá? Esfumaça, ó. Aplica o lilás, o pincel é o 456, número 8, tá, gente? Ó. Vou esfumaçando bem o lilás. E à medida em que se afasta, ó, eu aplico o clareador incolor, tá, gente? Vamos assim então trabalhar todo o fundo com lilás neste mesmo procedimento que vocês viram eu fazendo aqui nesse início de trabalho aqui, gente. Trabalhamos então assim todo o fundo com o lilás. Nós vamos criar algumas nuances de folhagens, tá, gente? Que estejam assim lá mais atrás. Só nuances, tá, gente? Ok, pessoal? Com o pincel número 8 e o verde grama, nós vamos trabalhar aqui a folha, as folhas, não é mesmo? Ó, as partes mais escuras da folha é onde nós vamos trabalhar agora com o verde grama, ou seja, fazendo as partes de sombra primeiro, né? Determinando as áreas de sombra com o verde grama. Por que eu cobri toda essa área aqui? Porque ela está embaixo aqui da pétala, então precisa que seja mais escura essa área. Vou trabalhar agora aqui, ó, a parte de cima aqui da folha, do centro para cima, melhor dizendo, colocando verde grama e esfumaçando, tá? Ó. A parte daqui de cima fica em branco para eu trabalhar a luz. E vou trabalhar a parte aqui contrária da onde peguei do outro lado. Coloco o verde grama e esfumaço, tá, gente? Esfumaço. Deixando sempre uma banda da folha para trabalharmos a luz. Nosso trabalho não pode ficar chapado não, tem que trabalhar bastante luz e sombra, tá, gente? Esfumaça. Você lava e seca o pincel, tá, gente? E a parte onde ficou sem tinta é onde você vai trabalhar, ó, com o clareador incolor, tá, gente? Você coloca o clareador e esfumaça. 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 Trabalha o clareador como se ele fosse uma tinta mesmo. À medida que você aplica o clareador incolor, você esfumaça o verde grama para cima dele, ó. Aqui, todas as áreas sem tinta, tá? E aqui. Pincel ainda é o número 8, 456, número 8 da Condor. Ó, eu esfumaço o verde grama. Ó. Aí você pode dizer assim, mas secou o verde grama, e agora?
Apliquei o clareador incolor, não é? Pego o verde grama, coloco em cima da onde apliquei o verde grama e esfumaço o verde grama para cima do clareador incolor. É assim, gente. Um jogo de paciência. Se você não desistir, você não vai perder não. Você vai conquistar o seu objetivo, ok, gente? Ninguém está nesse mundo para perder não. Todo mundo está aí para vencer. Mas você tem que ter consciência disso. Pega um pouquinho do branco e trabalha a parte mais clara da folha. Partes mais claras. As partes mais claras, não é mesmo? Ó, coloca, estica bem a tinta. Não vai me passar branco demais, tá, gente? Limpa o pincel e esfumaça. Esfumaça, tá, gente? O tecido aqui ele ainda está bem molhado por conta do clareador incolor. Então a gente tem que trabalhar com um pouco mais de calma. Ok, gente? Essas duas folhas, pessoal, foram trabalhadas da mesma forma que trabalhei a primeira, tá? Do mesmo jeito. Vamos agora trabalhar com o sépia, pegando aqui, ó, no centro aqui da folha, aonde predomina aqui o verde grama. Vamos escurecer e já criando, ó, as nervuras da folha, tá? Já criando aqui as nervuras da folha, tá, gente? Você limpa o pincel e esfumaça, desfoca. Vamos trabalhando aqui as nervuras das folhas, tá, gente? Com o branco e o pincel número 6, nós vamos clarear a parte da nervura, onde predomina aqui a luz, tá, gente? Ó. Vamos encontrar aqui com o sépia, onde predomina a luz, ó. Vamos encontrar lá com a nervura que eu fiz com o sépia. E vamos dar uma desfocada, mas depois que puxar um pouquinho, com uma poeirinha de preto, gente, vamos escurecer aqui, ó, o início aqui da saída aqui das folhas, tá? É uma poeirinha só, tá, pessoal? Depois de feito isso, nós vamos desfocar, ok, gente? Chegou a hora de trabalharmos aqui a flor.
Eu disse que é orquídea, pessoal, mas na verdade esta flor aqui é um lírio, tá? Eu vou colocar o amarelo canário e vou esfumaçar à medida em que se afasta aqui da pétala. À medida em que vai se afastando, eu vou desfocando, esticando a tinta. E o restante que ficou em branco eu trabalho com o clareador incolor. Trabalho com o clareador incolor e estico para cima do amarelo canário. E esfumaço, integro um material ao outro. Ou seja, a tinta e o clareador, eu integro os dois elementos, tá? Ó. E vamos assim trabalhar todas as pétalas, tá? As pétalas de baixo, ok, gente? Com o amarelo ouro e o pincel número 6, 456 número 6, nós vamos escurecer aqui abaixo desse detalhe aqui do centro aqui do lírio, tá? Você coloca o amarelo ouro, desfoca aqui embaixo e vem trazendo com a lateral do pincel, tá? Criando essas ranhuras nessas pétalas de baixo. Primeiro você escurece, fazendo uma ligeira sombra aqui com o amarelo ouro. E depois você cria essas ranhuras, ó. Vamos fazer assim em todas as pétalas de baixo. Com o marfim, nós vamos trabalhar aqui a borda dessas pétalas, tá, gente? Ó. Coloca o marfim e vai clareando essa área aqui, tá? À medida em que se afasta, você vai criando as ranhuras na cor do marfim, tá? Com a cor marfim. As ranhuras para dentro, tá? Você vai aplicando com o marfim. Ok, gente? Com a tinta amêndoa, nós vamos escurecer um pouquinho mais aqui embaixo, tá, gente? Um pouquinho mais aqui abaixo aqui desse miolo aqui desta flor. Você coloca o amêndoa e esfumaça, tá, gente? Ó, com cuidado. A parte aqui do centro nós vamos trabalhar com amarelo bebê, tá, gente? Ó, você coloca o amarelo bebê e esfumaça, tá, gente? Ó, se aproximando aqui das pequenas pétalas aqui do meio. Você lava e seca o pincel, tá? E trabalha com o marfim, tá bom? Trabalha aqui o restante desse meio aqui com o marfim. E esfumaça e integra o amarelo bebê, tá? Ok, gente? Com o pincel número 6 e o branco, nós vamos determinar aqui os limites aqui dessas pétalas aqui do meio, tá? Repetindo, pessoal, o pincel número 6 e o branco. Eu determino aqui os limites com o púrpura
Nós vamos trabalhar o miolo aqui, tá? Do nosso lírio. Nós vamos trabalhar com o púrpura, esticando ele para cima, tá, gente? Ó. Coloca e estica. Com uma poeirinha de siena queimada, nós vamos escurecer aqui a parte mais profunda, tá? No interior aqui do lírio, tá? Você coloca o siena queimada e estica. Ok, gente? Lava e seca o pincel. Lava e seca o pincel. E com o branco você deve reforçar a área mais clara aqui, tá bom? Vamos agora com o pincel filete e o siena queimada. Vamos fazer algumas manchas nessas pétalas aqui do meio, tá? No interior aqui do lírio. Vamos fazer umas manchinhas. E vamos esperar secar, gente. Para que depois possamos trabalhar os cabinhos que saem ali do meio, ok? Com a tinta pêssego, nós vamos trabalhar aqui a parte do beija-flor. A parte aqui de baixo do beija-flor. Com pêssego, tá, gente? Você coloca a tinta e esfumaça. Ó. Nada de deixar a tinta muito carregada não, tá? A tinta para tecido ela já é bem grossa, né? Se a gente deixa ela muito carregada numa área só, a pintura fica pesada, não é mesmo? Então você coloca o pêssego e esfumaça. Esfumaça, tá, gente? Inclusive você vai pegar aqui uma parte aqui das penas aqui do rabo do passarinho, ou do beija-flor, melhor dizendo. Coloca e esfumaça, tá, gente? Vamos trabalhar agora com a tinta verde pistache. Se coloca e esfumaça. Coloca e esfumaça. E esfumaça, tá, gente? Estamos assim fazendo a base para depois fazermos o acabamento aqui no nosso beija-flor. Coloca e esfumaça. Vamos trabalhar agora aqui com o sépia, tá? Essa parte que ficou em branco aqui, nas asas. Você coloca o sépia, ó, e esfumaça, tá, gente? Esfumaça. Procura dosar bem a quantidade de tinta, tá? Aí alguém pode me perguntar qual a dosagem de tinta. A dosagem de tinta é a quantidade que você vai determinar para a área que estava aqui, ó, sem tinta. Eu não posso passar demais e cobrir todo o verde que já coloquei. Senão não haveria necessidade de eu ter colocado o verde, não é mesmo? Então a dosagem certa de tinta é a quantidade certa para cobrir aquela área em que ficou sem tinta. Um pouquinho aqui na cabeça aqui do passarinho, tá? Limpa o pincel e esfumaça, tá, gente? Ó, esfumaça. Vamos ainda com o sépia fazer o acabamento aqui no bico. Já vamos aproveitar e vamos cobrir toda a área do olho aqui com o sépia, tá, gente?
Vamos trabalhar um pouco mais aqui as pétalas, as penas, melhor dizendo. Criando um pouquinho mais de detalhe, não é? Vamos escurecer um pouquinho aqui, abaixo aqui. Vamos criar um pouco mais de detalhes aqui na cauda aqui do nosso beija-flor. Com sépia, tá, gente? Trabalhando com sépia. Ainda aqui com o pincel número 6 e o preto, nós vamos detalhar mais aqui as penas, ó. Criando um pouco mais de contraste aqui. Vamos escurecer um pouquinho aqui. Uma pintinha de tinta preta, você limpa o pincel, tá, gente? Lava e seca o pincel. E desfoca esse preto. Um pouquinho a mais de preto aqui no centro aqui do olho, tá? E um pouquinho mais de contraste aqui. Lava bem o pincel e seca, tá, gente? Lava bem o pincel e seca, para você poder trabalhar com o branco. Vamos iluminar aqui, ó. Nessa hora, gente, você não pode se empolgar com o branco não, tá? Porque é isso que muitas vezes deixa o trabalho muito acinzentado. Na hora que estamos trabalhando com o branco, nós temos que ter cuidado e não clarear demais o trabalho. Senão perdemos as cores e o trabalho fica muito desfocado, muito acinzentado, não é mesmo? Você pega o filete e coloca uma luz no olho do beija-flor.
pouquinho de amarelo cádmio, vai ser bom para fazer uns acabamentos aqui em cima dessa tinta pêssego. Branco. Com a tinta amêndoa, nós vamos criar aqui os pestilos que saem ali de dentro, tá? Os cabinhos. Tinta amêndoa, tá, gente? E com o branco, você vai iluminar esses cabinhos. Com o siena queimada, você vai escurecer aqui a base aqui do cabinho, tá, gente? A saída dos cabinhos. Terminamos assim mais um tema de pintura em tecido, tá, gente? Ou seja, mais uma aula, não é mesmo? É lírio e beija-flor, tá? Ok, pessoal, até uma próxima aula. Abraços.